Olá, amigos, sejam bem-vindos para mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje estamos aqui com a presença de um amigo muito querido, que conhecemos já há muitos anos atrás e em Natal nos traz profundas e boas lembranças. É o nosso querido, conhecido no movimento espírita, Jacó Melo. Obrigada pela presença, Jacó. Muito obrigado, Dilmar, muito obrigado a todos que estão assistindo. É uma alegria enorme estar aqui com você. É uma alegria mesmo, renovada, e um tema que você já escreveu, inclusive, vários livros, ou melhor, 2 livros sobre o tema magnetismo, direto e indiretamente ligado, o passe, que eu tenho certeza que muitos companheiros nossos da doutrina têm esse livro para estudo, palestra, pesquisa, enfim, vamos começando por aí. O que é o passe, Jacó? O passe, Delmar, é uma transfusão, uma transferência de energias, para usar um termo bem comum, de energias de uma pessoa que a possui em abundância para uma outra que está carente. Na realidade, usando uma terminologia mais espírita, é a doação de um fluido que um tem, um possui ou recebe para uma outra pessoa que está precisando dessa mesma energia. Isso tem um nome técnico todo chamado de magnetismo. O magnetismo é uma ciência que o Espiritismo houve por bem conhecer mais e aprofundar um pouco mais. Então a gente pode dizer que passe é magnetismo, Jacó? Seguramente, o passe é, em essência, a aplicação do magnetismo. E o Espiritismo, através de Allan Kardec, quando ele disse que magnetismo e Espiritismo, como ciências, são a mesma coisa, ele criou um vínculo que tornou isso totalmente perfeito. A inclusão do passe, que é a aplicação prática do magnetismo, dentro da vivência da filosofia e do exercício do espiritismo propriamente dito. Mas existe o passe em outras religiões, Jacó? Existe porque o magnetismo, sendo algo da natureza, ele está à disposição do ser humano, ele está por isso mesmo distribuído em todos os meios. Agora, tem algumas religiões que o usam dando nomes próprios. Assim como no meio espírita a gente consignou a palavra passe para definir a aplicação do magnetismo, nós temos algumas outras religiões que usam outros nomes, assim como também a própria ciência encontrou outras derivações, tipo hoje muito conhecido o Reiki. O Reiki é uma variação do magnetismo, assim como o Jorei da Igreja Messiânica é o próprio magnetismo que nós aplicamos com o nome de passes. E aí vai, existe uma variedade enorme. A própria Igreja Católica, na carismática, quando faz aquelas vibrações, vamos elevar as nossas mãos, vamos envolver os nossos amigos, está exercitando também o mesmo passe. A diferença do Espiritismo, se você me permite, é porque como o Espiritismo surgiu dentro de uma filosofia que tem também uma abordagem científica, nós estudamos mais cientificamente o processo, e por isso o passe ele ganhou um espaço, ou seja, uma base maior, e pode, portanto, ter muitas variações. E nem todas as religiões usam essa mesma base larga. E aí, por isso, há uma diferença considerável de uma para a outra. E como é que foi o seu interesse? Há quanto tempo você começou a estudar? O que te motivou, Jacó, a ir por esse caminho de se aprofundar, de ser um grande pesquisador nesse assunto? Olha, primeiro foi uma situação totalmente involuntária. Eu já desde muito jovem eu tinha magnetismo. Eu tocava as pessoas e as pessoas sentiam-se diferentes e a maioria se sentiam bem, se sentiam melhoradas. Depois eu tive a necessidade de pesquisar porque como eu tive uma formação no sentido sempre da matemática, tanto que eu terminei fazendo engenharia civil, eu tinha o hábito de querer saber o porquê das coisas. E eu tinha um dom que a quem eu perguntava, o pessoal dizia, não, mas isso é um dom de Deus. Eu digo, ótimo. Deus me deu esse dom, mas como é que ele acontece? Por que acontece assim? Por que às vezes eu quero e eu não consigo, e às vezes eu não penso em querer e eu consigo? E aí eu fui começando a ler, a literatura espírita era muito pouca, eu achei na época, e comecei a ler outras literaturas de origem esotérica, e fui me aprofundando. E como eu tinha o dom, eu aplicava. Então o que me diziam, o que eu lia no livro, o que eu entendia, eu aplicava para ver se funcionava. Algumas coisas funcionavam comigo, outras não funcionavam. E aí fui começando a pesquisar. E assim foi durante muitos anos. E por conta da pesquisa me chamavam para dar cursos, para ministrar aulas. Então uma coisa vai somando com a outra até que se torna irreversível. Muito bom. E você falou anteriormente na questão do processo. O Espiritismo então estuda esse processo do passe. Como é
esse processo do passe? O processo é muito interessante. Primeiro porque ele surgiu no nosso tempo moderno com uma figura muito notável que foi o Mesmer. O Mesmer cunhou com o título de magnetismo animal aquilo que era uma troca de energia que ele possuía e que causava reações muito fortes e muito pulsantes nos próprios pacientes. Ele teve homéricas brigas com a sociedade de medicina da época, mas conseguiu se impor, tanto que praticamente é impossível se falar de hipnose, de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, sem se falar em Mesmer. Ele está praticamente na base de tudo. E na base espírita também. Então, ele descobriu algumas regras, e ele colocou as regras. Depois vieram os grandes seguidores de Mesmer, como o Possegui, o Barão de Poté, e todos esses homens foram lastreando. E chegou-se a um outro grande magnetizador, chamado Senhor Deleuze, que era quem Allan Kardec tinha como referência próxima. Né? E ele, então, tinha todo um método, por que aplicar assim, quando não aplicar assim, como fazer, como não fazer. E aí, então, começaram a surgir todas as linhas, os senões, os pontos mais favoráveis, os pontos desfavoráveis, e assim sucessivamente. Que é esse passo? O que você teria para dizer nesse ponto, Mas, Jacó? Este é um problema. Nós indicamos muito, veja bem, hoje em dia a gente vê a campanha na televisão dizendo, olha, não toma remédio sem uma receita médica. Lógico. Mas a gente aprendeu que o passe não faz mal. É a mesma coisa, voltando agora para a sua questão, muitas vezes as pessoas perguntam, Jacó, e uma pessoa diz, vá no centro espírita e receba um passe. Em tese a orientação é boa, mas qual passe? Que tipo de passe? Será que qualquer passe é igual? No meio espírita se coloca muito o que é e não é. Por quê? O passe, como eu disse lá no nosso início, é uma transfusão de um fluido meu para você. Sim. E há uma necessidade de nós termos, entre nós dois, uma relação fluídica, compatível. Na hora que não há isso, obviamente o que eu vou passar para você não vai ser bem recebido. Já não é igual se você recebe de uma outra pessoa com quem há uma empatia fluídica. Uma afinidade, uma sintonia. Exatamente. Portanto, é diferente. Por isso é que há uma necessidade de se pensar, de se perceber, de se conhecer tanto a casa, quanto quem sugere como quem recebe. Há uma necessidade de melhorar esse conhecimento. Porque não é uma terapia tipo uma panaceia, que qualquer um pode tomar de qualquer jeito e que vai dar uma boa solução sempre no final. Se fosse assim, era simples, mas nem sempre é. E o estudo da fisiologia, por exemplo, também é importante para quem vai ministrar, vai doar o seu magnetismo? Seguramente. O meu primeiro livro, que foi chamado O Passe, que é muito conhecido no meio espírita, e posso até dizer muito conhecido também fora do meio espírita, porque eu já recebi correspondências de pastores, de padres, de pessoas de outras linhas orientais perguntando, pedindo mais informações. Então, eu sei que é um livro muito conhecido fora do meio espírita também. Verdade. Naquele livro ali, eu já falo muito sobre tudo isso. Todas essas questões do alcance, do como fazer, de onde chegar, por que chegar, de que métodos a gente vai. E no final, lá no livro, eu coloco um apêndice que é anatomia e fisiologia. Isso mesmo. Hoje eu até enriqueço mais. Acredito que um bom magnetizador ele deveria não só ter noções boas de anatomia, de fisiologia e também de patologia. Pois é. Para poder ter uma maior segurança do que de fato você está fazendo. E nesse caso, então, quando a pessoa, sabendo já de toda essa metodologia, do processo, se ela toma o passe e ela não se sente bem, qual é a orientação que você dá, Jacó? Num caso com o magnetismo, você tem que voltar ao magnetizador. No nosso caso particular, no meu caso particular, que trabalho numa instituição lá em Natal, em Parnamirim, nós temos um trabalho de pesquisa e aprofundamento em magnetismo. E nós temos um critério de avaliação, portanto, nós temos um feedback imediato. Nós temos, quando a pessoa chega antes do passe, ela diz como passou a semana, e depois do passe ela volta e diz se sentiu alguma coisa, como está, a gente dá um tempo, nem fazemos a entrevista de imediato, para dar um tempo para saber se a pessoa realmente está bem. Se ela não está bem, ela retorna e a gente faz uma nova reavaliação e há todo um procedimento.